Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a mais um planejamento de trabalho por aqui. Faremos juntos o nosso planejamento para essa sexta-feira, dia 14 de outubro. Um dia um pouco mais reduzido em número de jogos, afinal de contas a gente teve uma semana de UEFA, né, de Europa League, Conference League e Liga dos Campeões. Então a maioria dessas equipes que jogaram na terça, na quarta e na quinta vão ser lançadas ali para jogo a partir de sábado. Então essa sexta-feira vai ficar bem vazia e também os jogos da Série B, com todo respeito, acabam tendo uma disputa um pouco menor. Mas vamos fazer o nosso planejamento e ver o que a gente pode aproveitar, tá? Não vai ser um dia que eu vou conseguir trabalhar em todas as partidas, porque eu estou embarcando amanhã para São Paulo para participar do evento do meu amigo Fábio Bump Netuno, que me convidou para palestrar no congresso que ele está organizando em São Paulo. Então vai ser um prazer encontrar vocês que forem por lá, tá bom? Mas eu vou me planejar de qualquer jeito, algum jogo provavelmente eu vou conseguir acompanhar, então vamos fazer esse planejamento juntos, e mesmo que eu não consiga de fato operar em alguma partida, eu espero que eu consiga te ajudar para você que vai fazer essa sexta-feira. Comentando sobre quinta-feira, foi um dia que eu dediquei completamente para minha família. A gente teve o aniversário da minha avó no dia de hoje, fazendo 87 aninhos, e a minha família é o meu bem maior, então é para isso que a gente trabalha, né? Para isso que a gente se dedica, que perde não, né? Que investe fins de semanas inteiro para a gente poder ter uma condição de vida melhor e, óbvio, aproveitar com a família. Para mim é para isso que significa. Se for só pelo tesão de trabalhar, só para romantizar a área, só para falar que é gostoso, mas a gente tem que ter um objetivo maior, né? E para mim é construir coisas para minha família, é poder estar junto com eles, é ter momento com eles, e é para isso que a gente trabalha, pelo menos na minha opinião. E essa quinta-feira aproveitei esse embrólio de jogos gigantesco para poder dar uma pisada no freio e ficar o dia inteiro com eles, tá? Então não fiz nada. O que a gente teve aqui de planejamento, o que eu provavelmente iria fazer, eu vi que a Lazio ficou com um jogador a menos, acabou não conseguindo vencer o Sturm Graz, esteve na frente por 2 vezes, abriu o placar e esteve na frente por 2 vezes, mas não conseguiu vencer. O Villarreal venceu o Áustria Viena, minha ideia seria trabalhar contra o Áustria. O Partizan venceu novamente o Colônia, isso vai complicar a vida do Colônia, hein? Isso vai complicar a vida do Colônia aqui na classificação. Ainda dá para o Colônia, mas vai ter que fazer um confronto direto com o Nice. Não vai ser fácil aqui, o Partizan surpreendendo, tá? O Arsenal venceu o Bodø Glimt por um placar mínimo aqui, bem xoxo. Eu esperava um jogo para mais gols aqui. O Arsenal vai colocando praticamente a sua classificação aí de forma antecipada. O Nantes tomou 4 do Freiburg. Aqui eu não consegui acompanhar, então não sei se foi aquele jogo que eu imaginava mais propositivo do Freiburg, que poderia dar pra gente uma leitura de lei ao Nantes, ou se foi um jogo de contra-ataque, porque o Freiburg é muito letal no contra-ataque, e o Freiburg chega aqui a 12 pontos depois dessa vitória contra o Nantes, e está completamente classificado aqui. O time do Freiburg vai direto para as oitavas de final, e o West Ham venceu novamente aqui o time do Anderlecht, e também chega a 12 pontos, e vai... 9? Nossa, eu jurava que era um não, acho que aqui não atualizou ainda. É porque terminou às 16 horas esse jogo. Foi a 12 pontos também o West Ham, com 4 vitórias em 4 jogos. A Roma e o Betis ficou 1-1, não consegui acompanhar esse jogo. Juro pra vocês, eu vou ver se eu consigo achar o replay, o compacto, pra assistir. Eu quero muito saber como é que o Mourinho se comportou aqui. Esse time do Mourinho se comportou contra o Betis. Não foi um resultado ruim pra Roma, mas também não foi bom, tá? A Roma somou pontos. O Ludogorets acabou, se eu não me engano... Deixa eu dar uma olhada como é que foi o jogo do Ludogorets aqui. Isso aqui é uma informação importante. Não faz sentido falar disso na sexta, né? Mas para a gente já guardar esse tipo de informação, porque isso vai fazer diferença para a gente na próxima quinta-feira de Europa League. O Ludogorets venceu o quarto colocado, que o time esqueci do nome dele, e foi a 7 pontos. Isso empurrou o Helsinki. Isso empurrou a Roma para a terceira colocação, com 4 pontos. Isso significa que, faltando 2 jogos, a Roma pode chegar a 10, que é a mesma pontuação do Betis, e o Betis já está classificado, tá? O Betis já está classificado pelo confronto direto com a Roma.
foi para as oitavas de final o Betis e só sobrou para a Roma a vaga nos playoffs de 16 avos, que é pegar um time que vai vir lá da Liga dos Campeões. Olha só a situação da Roma, hein? Óbvio, isso imaginando que a Roma ainda joga com o Ludogorets na Itália e vença, né? Eu imagino que vença. Mas mesmo assim, ó, com 3 pontos a menos que o Ludogorets, vai ter que vencer o Ludogorets na Itália, vencer o Helsinki fora de casa e torcer contra o Ludogorets, torcer para o Betis ganhar do Ludogorets. Olha só a complicação que ficou o time do Mourinho. Por isso que quando a gente fala, os times maiores às vezes olham para essas competições e não dão tanta importância, aí alguém pode falar, pô, mas a Roma ganhou a Conference League, mas se você vê a trajetória da Roma na Conference, meu Deus, foi uma coisa assim completamente desleixada. O time ganhou porque quando chegou no mata-mata começou a crescer. Mas na fase de grupos foi horrível. Eu não sei não se a Roma vai conseguir essa vaga. Vamos ver. Não depende mais só dela. A gente teve também um grande jogo aqui do San Giloase contra o Braga. Também não consegui assistir. Não sei se o San Giloase abriu o placar. Deixa eu matar a minha curiosidade aqui, já que eu estou junto com vocês. Não sei se vocês estão apressados. O Braga saiu na frente aos 15 com Vitinha. Depois tomou um empate aos 20. Fez 2-1 e 3-1 ainda no primeiro tempo. Mais 2 gols do Vitinha, hat-trick. Depois o San Giloase aos 49 e aos 63 empatou. Que jogão, hein? Que jogão. E esse jogo aqui coloca o San Giloase com 10 pontos. O União Berlim chegou, a gente vai falar do União, né? O União Berlim chegou a mais uma vitória contra o Malmo. Foi a 6, encostou no Braga. O União Berlim ainda pega o Braga, se eu não me engano, na Alemanha. É um confronto direto. E o União Berlim também ainda pega o San Giloase. Vai ser interessante, hein? Vai ficar bem interessante esse grupo aqui em relação à classificação, principalmente na primeira colocação. E aqui a gente teve Cadê? Eu não coloquei o União Berlim aqui, né? Eu tava com a odd muito baixa, o União Berlim venceu por 1-0. Enfim, esse foi o dia de hoje que eu não trabalhei, tá? Mas vamos embora pro dia 14. Espero que tenha sido um dia bom para vocês de maneira... enfim... dado as circunstâncias, né? Na Bundesliga 1 nós temos Schalke 04 e Hoffenheim, tá? Primeiro de tudo a gente tem que falar que o Schalke só tem uma vitória até o momento na competição. Não foi uma boa subida do Schalke, aliás, subida foi, mas o Schalke ainda não conseguiu se encontrar na competição. Tem a pior defesa com 21 gols sofridos e isso me lembra a época que o Schalke foi rebaixado. O Schalke foi rebaixado com uma das piores defesas de todos os tempos. Se eu não me engano, ele ficou atrás apenas de um clube que chamava Madagascar FC. Acho que é isso. E aí, tipo, foi uma das piores campanhas da história da Bundesliga. Daí os torcedores do Madagascar, óbvio, tirando sarro com o Schalke, falaram, não, eu quero manter essa tradição da gente ter a pior campanha. Então eles iam pro estádio lá na frente do estádio do Schalke e ficavam torcendo pro Schalke ganhar. Foi comédias, mas mesmo assim o Schalke acabou sendo eliminado com muitas rodadas de antecedência, bateu e voltou, né? Chegou na segunda divisão e logo voltou, mas não voltou bem. Defensivamente continua um time com uma cara de Bundes 2 e um time com cara de Bundes 2 na Bundesliga 1 geralmente fica somente de passagem, não demora muito tempo a cair. Dentro de casa, o time do Schalke tem apenas uma vitória, foi a vitória que ele conseguiu, tá? E tomou 12 gols. O time do Hoffenheim também apenas uma vitória também fora de casa. O destaque aqui é que o Schalke tomou gol em todos os jogos que fez dentro de casa até o momento. Tomou 2 do Gladbach, 6 do Union Berlin, 1 do Bochum e 3 do Augsburg. Apenas aqui uma vitória, como eu falei. E o Hoffenheim também tomou gol em todos os jogos? Não, tomou gol em 3 dos 5 jogos que fez fora de casa. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Se a gente pegar o nível de adversário aqui, né? O Schalke pegou o Augsburg, que na minha opinião é meio de tabela para baixo, o Bochum, que na minha opinião será rebaixado, e o Union Berlin, que hoje é o líder da competição. O Gladbach também ali, top 8, vai. O Hoffenheim pegou o Hertha, que é o líder, o Borussia Dortmund, que é hoje o terceiro ou quarto colocado, o Leverkusen, venceu o Leverkusen por 3-0, o Leverkusen em má fase, tanto na Champions quanto na Bundesliga. Perdeu para o Borussia Mönchengladbach e aqui venceu
o Rodenhausen, que é pela DFB Pokal. Então, adversários talvez do Hoffenheim tenham sido um pouco mais difíceis, tá? Das últimas vezes que se enfrentaram, não foi um cenário tão ruim aqui de gols. A gente teve 6, 4, 2, 2 e 7. Então é um jogo com tendência e características de gols. Inclusive o Hoffenheim fora de casa, ele só não marcou gol em uma partida, foi contra o Borussia Dortmund. E o Schalke dentro de casa, ele marcou gol em todos os jogos, mesmo não tendo bons resultados. Então a gente tem aqui uma incidência boa de gols, possibilidade, né, de trabalhar. Para quem gosta de ambas marcam, talvez seja interessante. Eu vou trabalhar o mercado de gols normal. Aqui a gente teve, ó, ambas marcam em 2021, aí um 4-0, depois mais um, depois um 2-0, depois mais um. Em relação à vantagem, o Hoffenheim venceu 3 dos 5 confrontos que estão aparecendo aqui e o Schalke venceu apenas 1. Tá? Para mim, não dá para descartar também trabalhar correções de preço. Tá? Fica bastante de olho no Hoffenheim, que tem um contra-ataque muito apurado, tá? Pode deixar você de calça curta. Então qualquer correção de preço que você tenha ideia de fazer contra o Hoffenheim, não é que você não possa fazer, mas verifica um pouco a questão de marcação. Os contra-ataques, eles nunca saem do nada. Tá? Se você parar de observar o jogo e ficar olhando só a bola, em vez de você ficar olhando só a bola, dá uma olhada nas linhas de marcação, principalmente do Hoffenheim, as duas primeiras linhas de marcação, que é aquela que dá o combate na bola. Esquece a bola um pouquinho, presta atenção qual é o tipo de posicionamento que está fazendo os jogadores de linha de frente. Seja na construção de jogada do Schalke, seja nas bolas paradas do Hoffenheim. Desculpa, do próprio Schalke. Ou seja, como o time do Hoffenheim ofensivamente se comporta em posicionamento durante as jogadas de ataque ou de criação do Schalke. Ali você vai começar a ter resposta de como o Hoffenheim vai se armar para o contra-ataque. É muito comum da gente ver isso na Bundes 1 e Bundes 2, tá? Nenhum contra-ataque sai do nada. Não pipoca uma bola e bum, contra-ataque. Geralmente o time já está dando sinal. Então às vezes a gente fica tão focado na bola, onde é que está a bola, que às vezes o pessoal esquece. Tem muita gente que me pergunta a questão de leitura de espaço. A leitura de espaço geralmente não está onde a bola está. Eu estou olhando para outro lugar do campo. E é por isso que eu faço minhas entradas de gols, independente do que está acontecendo, aonde está a bola. Geralmente eu estou vendo aonde a bola pode estar e não aonde ela está de fato. Beleza? Então dá uma olhada nisso, que às vezes você evita de tomar uma jogada de contra. É lógico. Gol nunca dá para evitar. Uma hora tu vai tomar. Mas se for uma situação clara de contra-ataque, às vezes dá para você prever que aquilo pode acontecer e fechar a posição. Tá? O Schalke precisa muito, está bem pressionado, e caso o Hoffenheim saia na frente, a gente pode ver um Schalke errando bastante. Tá bom? Quando a gente fala de Bundes 2, a gente tem um jogo ruim e um jogo interessante. Vamos começar pelo ruim, né? A gente tem aqui o Greuther Fürth com apenas uma vitória na competição, me lembra muito o Schalke e Hoffenheim, né? E o dentro de casa foi essa vitória, né? Uma vitória, 4 empates e uma derrota, ou seja, não perde tanto o Greuther Fürth em casa, mas também não vence, né? E o visitante Hansa Rostock só tem uma vitória fora também não perde tanto, perdeu sim, perdeu 3 e venceu uma. Duas características importantes aqui. O time do Greuther Fürth, ele tem uma das piores defesas da competição, ele é a terceira pior, tá? Tá com 20 gols tomados. Dentro de casa tomou 10 gols. E o time do Hansa Rostock, apesar de ter marcado apenas 3, também tomou 10 gols fora de casa. Quando a gente coloca aqui os últimos jogos do Greuther Fürth em casa, o Greuther Fürth marcou em todos os jogos que disputou, contra o Karlsruhe, o Kaiserslautern, o São Paulo, o Paderborn e o Sandhausen, e tomou gol de todos os adversários, Karlsruhe, Kaiserslautern, São Paulo, Paderborn e Sandhausen. Ou seja, é um bom time para gols, é um bom time para ambas, né? Então já vamos aqui ficar de olho nisso, como de costume na Bundes 2. O Hansa Rostock, ele tomou gol em todos os jogos que disputou fora, mas não marcou apenas em 2. Então, ó, tomou para o Kiel, o Fortuna Düsseldorf, o Karlsruhe, o Darmstadt e o Lübeck, que aqui foi a eliminação do Hansa na DFB Pokal, Copa da Alemanha. Então eu tenho um time, ó, qual que é o frigir dos ovos? Eu tenho um time do Greuther Fürth que tem um ataque decente, nada de especial, mas tem uma defesa ruim. Eu tenho um Hansa Rostock que tem um ataque ruim, mas também tem uma defesa ruim. Então, para gols, somando essas duas sardinhas aí, a gente consegue identificar que talvez o Greuther Fürth tenha um pouco mais de vantagem ofensiva.
mas o Grottenfurt não passa confiança defensiva. O Hansa tomou gol em todos os jogos que fez fora, o Grottenfurt tomou e marcou em todos os jogos que fez dentro de casa. Tá? Eu vou ficar de olho no mercado de gols sem inventar moda aqui no Match Odds. Uma característica importante do Hansa Rostock é que é um time muito seguro defensivamente até a página 2. Depois que toma o primeiro gol, se solta, tá? Muito cuidado. E o outro jogo da Bundes 2 que me chama muito a atenção é o derby, né? Por que isso aqui é um derby? Porque o Hamburgo é da cidade de Hamburgo, né? Na Alemanha. E o São Paulo é um bairro dessa cidade. E é um jogo muito forte para o Hamburgo. É um jogo onde o São Paulo joga a vida contra eles. Se a gente pegar os últimos jogos aqui, a gente vai ver que o São Paulo dentro de casa venceu as últimas 2 partidas contra o Hamburgo, tá? Quando se fala do Hamburgo jogando com o São Paulo na casa do Hamburgo, o Hamburgo venceu uma e empatou outra e perdeu outra, ou seja, nos 5 confrontos a gente só teve uma vitória do Hamburgo, ou seja, o São Paulo é uma pedra no sapato, não tem a grandeza do Hamburgo, não tem os títulos que o Hamburgo tem, o Hamburgo é campeão da Champions e tudo mais, porém, o São Paulo é uma pedra no sapato e a gente tem que respeitar esse tipo de confronto. Nas últimas vezes que se enfrentaram, muitos gols, muita confusão, muita disputa, a torcida também joga muito com os times, então, de novo, vou ficar de olho em gols e até uma possibilidade de recuperação de resultado. Lembrando que o São Paulo essa temporada faz uma temporada muito abaixo, tá? Perdeu um dos seus jogadores da frente que foi jogar no Freiburg. Com todo respeito ao São Paulo, eu acho que o Freiburg fez muito bem para ele, tá? É um jogador muito bom de drible, número 11, antigo número 11 do São Paulo. E o Hamburgo hoje vive é a melhor temporada do Hamburgo desde que ele caiu em 12 de maio de 2018, se eu não estou enganado, eu lembro da data porque foi bem emblemático. E o Hamburgo hoje tem 5 vitórias em 5 jogos fora de casa, é um adversário assim potente demais. Só que o time do São Paulo, apesar de não estar tão bem, ainda está invicto dentro de casa. E o São Paulo nas últimas 3 temporadas quase sempre foi um dos melhores mandantes. E aí, se tratando de um derby, de um jogo onde o São Paulo vai botar a vida, pode ser sim um jogo bem interessante para a gente ficar de olho em recuperação, em gols no final e tudo mais. Mas lembrando, hoje o Hamburgo para mim ele é favorito e muito bem favorito porque vive uma fase muito boa. As bolas que não entravam para o Hamburgo agora estão entrando, tá? Na La Liga não tem nada que eu quero fazer, na Ligue 1 também não. Na Premier League, se eu fosse vocês, ficava de olho nesse Brighton com o De Zerbi, que é um treinador excelente. E o Brighton fora de casa é um puta visitante, né? Acabou tirando ponto do time do Liverpool, acabou perdendo para o Tottenham depois. O Brighton aqui fora de casa são 2 vitórias, um empate e apenas uma derrota. E na Taça de Portugal não tem nada. Aqui só times ali da Série B, da terceira divisão. E vamos para a Série B falando do Brasil. Eu, sinceramente, não estou tão empolgado. Por quê? O Londrina não tem mais chance, né? Com todo respeito ao Londrina, com 34 rodadas o time acabou vacilando demais nos últimos jogos. Teve chance aqui, por exemplo, teve aquele jogo contra o Vasco, 1-1, confronto direto, não conseguiu vencer. Aí perdeu para o Guarani, perdeu pro Grêmio em casa. Então assim, deixou escapar. O Londrina para mim não sobe mais. A distância para o Vasco ficou de 8 pontos. Muito difícil, tá? Então eu vou evitar de fazer. O CSA tá brigando lá embaixo. O Londrina não sei para que vai dar a vida aqui, porque realmente é muito difícil. Eu vou pular esse jogo. O Vila Nova com o Cruzeiro, como eu imaginava, o Cruzeiro na semana passada já mostrou para mim que ele realmente está de férias, tá? O jogo contra o Sport foi visível, jogadores desinteressados. O Cruzeiro já fez o que tinha que fazer. O Cruzeiro já, né, subiu tranquilo, campeão. O bicho dos caras estão no bolso. Não sei porquê, a não sei que o Cruzeiro quisesse ativar aí algum tipo de melhor campanha da história, mas eu acho que agora já nem dá para pegar. Então eu vou ficar de fora também, porque fazer jogo do Vila Nova. O Vila Nova tá praticamente livre da zona de rebaixamento, talvez mais 2 empatezinhos ele já salve o time. E o Cruzeiro não tem nada para disputar aqui também, eu vou ficar de fora. Novo Horizontino e Náutico. O Novo Horizontino tem 37, ainda tem risco de rebaixamento, e o Náutico tem 30. Só um milagre aqui tirou o Náutico do rebaixamento, mas milagres acontecem, né? É um confronto direto. Se o Náutico vence, ele vai a 33 e impede o Novo Horizontino de vencer. Bota o Novo Horizontino na berlinda. O problema é só que, infelizmente, o Náutico fora de casa ele tem 2 vitórias. Então, esperar o quê?
né? O Novo Horizontino tem 7 vitórias em 17 jogos, o Náutico tem 2 vitórias em 17 jogos. Então, um time que tem 8 gols marcados fora em 17 jogos, 31 sofridos, que é a pior defesa da competição fora de casa. Um time que tem 2 vitórias apenas, é complicado, tá? Então é mais um jogo que eu olho para essa odd do Novo Horizontino com todo o respeito. Eu olho para a odd do Novo Horizontino e vejo o valor no Náutico. Por mais que eu não vá fazer esse jogo, eu fico assim, chateado quando eu vejo uma odd dessa. Porque não faz sentido. O Náutico não está rebaixado ainda. Não está. Ele pode estar com a corda aqui, ó, mas não está rebaixado ainda. O Novo Horizontino precisa tanto quanto o Náutico. Por que a odd do Náutico é 6 e a odd do Novo Horizontino é 1,60? Porque o Náutico é ruim fora de casa, mas porra, será que um fator necessidade não aumentaria essa odd? Para mim, com todo respeito, o valor pré-live desse jogo, para mim, tá no Náutico, por conta dessa odd ridícula no Novo Horizontino. Mas eu não sou Panther, né? E também não vou fazer esse jogo no live. Tá bom? Meus amigos, eu fico por aqui. A gente se vê, se você for no evento, no sábado, tá? Vai ser bom, a gente toma uma cerveja, a gente conversa. E espero que eu consiga, né, encontrar vocês da melhor maneira possível. E eu, óbvio, vou levar meu notebook, vou fazendo meus planejamentos. Domingo de manhã eu já venho embora e a gente vai tocando. É sempre um prazer, um grande abraço. Não esquece, primeiro comentário fixado, PDF de apoio, o vídeo para você entender como é que funciona, o regulamento para participar do sorteio aqui do canal. E é isso. Um prazerzão. Valeu, um abraço.